Foi derrotado por Palmeiras, meu Deus. Um jogo cheio de polêmica, Rodolfo. A palavra hoje, me fala o que achou desse jogo. Zero na palavra. A gente tem que entender que o Palmeiras é um time melhor do que o Vasco, tem um elenco melhor, tá só em uma competição, priorizando o Campeonato Brasileiro. É uma equipe mais experiente também e, no final das contas, o resultado foi definido por um erro individual do próprio Vasco, né? O Ryan, infelizmente, comete mais um erro. É um jogador que oscila bastante, tem 18 anos. O que eu falo do Ryan é sempre o seguinte: ele tem muito potencial, mas talvez ele não esteja pronto para ser titular do Vasco da Gama, e isso aí é o Rafael Paiva que tem que detectar. O outro ponto, para mim, é o seguinte: o Vasco tem muita dificuldade no primeiro tempo de conseguir jogar. O Vasco só parece que está jogando quando sofre algum tipo de revés dentro da partida. Tanto que no segundo tempo o time cresce, melhora bastante e quase empata com o Verratti. Felipe Coutinho, um destaque para mim, entrou muito bem, dando outra dinâmica para o jogo. O problema é que ele pensa 2 vezes mais rápido do que todo mundo que está em campo. E muitas vezes os próprios companheiros dele não entendem o Felipe Coutinho. E aí eu faço uma pontuação aqui, não é uma crítica, na verdade 2 pontuações. O João Vitor no banco, por mais que o Maicon e o Léo não tenham feito uma partida, eles fizeram uma boa partida, mas o João Vitor no banco, para mim, é um erro. O João Vitor é o melhor zagueiro do Vasco da Gama. E a outra pontuação é o seguinte: eu gostaria muito de ver o Felipe Coutinho junto com o Paê em campo, nem que fossem por 10 minutos, 15 minutos. São 2 jogadores que têm um QI de futebol elevadíssimo. O Paê não está tão bem, mas ele precisa de companhia. E ontem, quando o Felipe Coutinho entrou, a gente viu muito bem que ele também precisa de companhia. Muito bem, olha só, o quadro Roleta Premiada estava ligada. Só que do outro lado teve desatenção. Ryan recuou mal e a bola ficou livre para Flaco Lopes, que invadiu a área e chutou no cantinho. 1-0 para o Verdão. O Cruz Maltino tentou a reação em chute de longe de David, que o Everton salvou. O segundo do Palmeiras quase veio em cabeçada de Murilo por cima do gol. E depois em chutaço de Rafael Veiga, que parou na trave. O travessão salvou quando o Flaco Lopes queria marcar mais um e quase fez um golaço de bicicleta. Maurício também teve a chance, mas parou em Léo Jardim. A partida ainda teve polêmica. Emerson Rodrigues cruzou e a bola bateu no braço de Vanderlan, na entrada da área. Após revisar o VAR, o árbitro mandou o jogo seguir. Na melhor chance do Vasco, Verratti cabeceou e o Everton salvou para definir o confronto. Final, Palmeiras 1, Vasco 0. E isso é claro e óbvio para todos que foi um erro grosseiro, não sei se posso dizer assim, um erro fatal do garoto Ryan. Mas os 2 zagueiros também, porque o Flaco Lopes foi esperto no lance. Os 2 zagueiros demoraram também para chegar. Para reagir, na minha opinião. O Léo e o Maicon. É verdade, mas num ranking de responsabilidade... não, a porcentagem é muito maior para o garoto. Todo mundo, inclusive a assistência foi perfeita. Como assim? Ele... Não, mas o Ryan é do Vasco. Sim, não, mas dava tempo dos zagueiros chegarem se eles tivessem esperto. Ele estava justamente no meio dos 2 zagueiros. Estava no meio dos 2 zagueiros. Pra você ver. Estava equidistante dos zagueiros do Vasco. O que é isso aí? Estava à mesma distância de cada um deles. Não tinha nada de física. Puxa vida. Entendeu? E ali, na velocidade do jogo, foi muito bem no lance Foi perfeito no lance o Flaco Lopes. Eu não coloco ali, não dá para botar a culpa em outro, além do passe errado do Ryan. Agora discordo do Prates. Ele disse que depois do gol não teve mais nada. Como não teve, Prates? Não, antes do gol. E a cabeçada do Murilo? Você falou, não, dali acabou, não teve mais nada. Não. E a cabeçada do Murilo? Antes do gol. E o chute do Veiga na trave? E o contra-ataque do Maurício no segundo tempo? Sim, não, antes do gol, porque o gol foi aos 25, 26. Teve uma virada, quase um gol de bicicleta que bateu na trave. Olha o gol aí. Do Lopes não tinha tido chute no gol. Não, você falou que depois do gol não aconteceu mais nada de importante. Não, depois do gol, o Palmeiras... Olha lá, os zagueiros demorando. Olha lá. Ah, sim. Dava pra chegar, sim. Dava. Dava. Não dava. O zagueiro mais rápido chegaria. Talvez o goleiro conseguisse chegar. O goleiro? Sim. Tá de brincadeira. A bola passou perto da mão O dele. Lopes, além do gol, boa Coitado do participação. goleiro. Foi o melhor em campo pra mim, o Flaco Lopes. O Flaco Lopes foi bem. Agora, vamos lá. Teve a falha do Ryan, sim, uma assistência para o time adversário. Mas ela só aconteceu... Por quê? Porque o Palmeiras estava pressionando na marcação. E isso a gente tem que olhar para o futebol de todas as maneiras. Verdade. E sempre foi assim. Como foi o gol do Daverson contra o Flamengo na final da Libertadores? Como foi? Então, sempre foi assim o Palmeiras. O Palmeiras. Palmeiras. Sim, é isso que eu tô dizendo. Colocando. Então, é o mérito do gol, tem a falha do Ryan, mas você vê que o Vanderlan estava em cima dele. Mas o cortando o espaço, dificultando. Então, essa atitude também dá ao Palmeiras mérito.
Pela marcação. Quando então, o garoto deu passe, tinha 2 ou 3 palmeirenses cercando ele. Pode olhar. Mas o adversário te pressionar não impede que você mande a bola para o mar. Não impede, mas... Tome uma atitude Não estou justificando Melo, o professor. Você Eu não estou pode- justificando o erro do garoto, Espana. do Rayan. Eu estou dizendo que estou concordando com o Eugênio quando ele diz o Palmeiras tem o mérito de Sim, o pressionar Palmeiras está na dele. e atrapalhar Aí, a saída do Vasco. Vê o que você vai fazer. E no Agora não futebol pode fazer hoje, isso. no futebol mundial, a gente vai ver a quantidade de gols que acontecem dessa forma. Pressão, marcação, pressão, forçando o erro do adversário. A gente viu agora há pouco nos gols ali o gol do Botafogo, mesma coisa. Pressiona. O cara fica tonto, ele não sabe o que vai fazer. Não dá para ficar chutando toda a bola para fora, porque você chuta para fora, o cara pega, bate o lateral rapidinho e tá no gol também. Então, Mas é melhor do que direto, né? tem o erro forçado. Tem uma expressão muito usada no tênis, né? O Prático é um grande praticante do O tênis. professor Isso mesmo. agora ele se contradisse. Ele falou que é melhor chutar para fora do que... Mas ele sempre foi defensor do futebol do Fernando Diniz. Ué, Mas não disso. né? Fernando Diniz não deixa os caras chutarem Disso, para fora. disso eu nunca Deixa, defendi, claro que não. deixa. Tem momentos em que é melhor você espanar. Eu Até por concordo isso, com você. Até por Sabe isso. o que eu me lembro muito quando você fala isso, professor? Quando alguém fala isso, eu me lembro de um jogo fatídico. Qual? Brasil e Itália 82? Não. Brasil e Alemanha em 2014. Ah, Tem um momento do jogo ah. que o Brasil tem a bola dominada, tava com o Maicon na lateral E aí? direita. Ele olha e joga pra lateral. Tipo, eu não sei o que fazer com a bola. Ah, mas ali foi 7, fora o baile. Então. Não lembra então, disso, não. E quando você pega e joga a bola pra fora assim, ó. Toma, não quero saber da bola, não. Você dá dizendo pro adversário, eu não sei jogar. Vem pra cima. Não é para fora, para frente, para cima. Eu acho que tem que tentar pro jogar. cara do lado. Agora ele errou, ele não levantou Tem a várias cabeça. opções, Ele, né? de repente, pode ter achado que ali era um jogador do Vasco. Pode ser. Eu acho assim. Olha, tá com a cabeça baixa. como você É um jovem colocou. ainda, ele é bom jogador. Se você colocou que no futebol cada vez mais aparecem esses lances, então vamos criar anticorpos para esses lances. Não vamos toda hora, porque isso também é passar um atestado de desespero. Eu acho que é pior ainda. Não, eu acho que não é desespero. Eu acho que ele não viu que era um jogador do Palmeiras. Eu acho que naquela percepção de cabeça baixa, ele imaginou que fosse um jogador do Vasco. Com esse tipo de Então, portanto, galera, você conseguiu acompanhar nesse momento a análise da galera da ESPN após a derrota do Vasco da Gama frente à equipe do Palmeiras, lá no estádio Mané Garrincha. Portanto, 1-0 que foi muito ruim para o Vasco. Lembrando que o Criciúma ontem empatou com o Atlético Paranaense. Bom resultado para o Gigante da Colina. Mas o Vasco da Gama deixou fugir um resultado muito importante. Lembrando que, apesar de ter sido no Mané Garrincha, o mando de campo foi do Vasco da Gama. Portanto, perdeu um ponto de ouro na competição do Campeonato Brasileiro. E só lembrando também, galera, que foi um erro gigantesco da 777, porque quem mandou esse jogo para Brasília foi a 777 Partners, na época com o CEO Lúcio Barbosa. E o Vasco da Gama, esse jogo, por exemplo, era um típico jogo que tinha que colocar em São Januário. Beleza? Vou ficando por aqui, galera. Deixa o like, é muito importante. Compartilha o vídeo para geral. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 50 mil, eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral, beleza? Valeu, tamo junto e é nóis! Fui! Tabela, mas é um campeonato muito cruel também, né? Porque você não pode deixar de olhar para baixo também, porque é muito competitivo. Já o Palmeiras chega a 6 jogos de invencibilidade no campeonato, com 5 vitórias consecutivas, igualando a melhor sequência que o time teve na competição. Resultado fundamental para seguir na perseguição ao líder e manter a posição do time no campeonato. O Palmeiras ainda só depende dele para ser campeão. E nós vamos jogo a jogo, um jogo de cada vez. Agora, não podemos mentir. Vocês sabem que o Palmeiras, em todas as competições que entra para ganhar. Eu, pessoalmente, sinto-me mais leve, mais tranquilo, durmo melhor, não tenho tantas viagens. A minha família agradece, especialmente. E aí, claro, o Palmeiras ficando a 3 pontos do Botafogo, mantendo, então, essa vantagem do Botafogo de apenas 3 pontos. O Palmeiras está empolgado o quanto, mesmo sem o Estevão, hein, Vinícius? Fala, Bruno, Mário, abraço para vocês, abraço a todos no estúdio, o pessoal em casa. Olha, o Palmeiras está nessa briga para chegar no final aí, na primeira colocação, tentando esse tricampeonato inédito na história do clube, porque chegou, como a gente viu na matéria, a 5ª vitória consecutiva
quarta depois que foi eliminado nas competições de mata-mata, na Libertadores e também na Copa do Brasil, e sem sofrer gols. Vem nessa pegada, o técnico Abel Ferreira vem achando soluções na equipe. A gente viu, era a grande expectativa como seria o Palmeiras sem o Estevão, que foi o principal nome do Palmeiras nesses 3 últimos jogos, antes de pegar o Vasco aqui em Brasília. Ele fez 4 gols nos últimos 3 jogos, é o protagonista do time, um dos principais jogadores aí do campeonato, e era o artilheiro isolado do time na competição. Então ficou essa dúvida, como seria o Palmeiras sem o Estevão? A opção foi o Rafael Veiga jogar exatamente na função do Estevão. Ele tem outras características, o Abel Ferreira falou sobre isso, era uma expectativa que o Rafael Veiga jogasse no meio e o Maurício fizesse essa função pelo lado direito, com o pé esquerdo cortando para dentro, mas foi o Veiga que fez essa função e foi muito bem. O Palmeiras também teve outros desfalques, outras baixas